Este vídeo tem como intuito a apresentação do desenvolvimento de um projeto de lei que visa a erradicação da fome e o reequilíbrio do ecossistema aquático. Bom, como introdução temos que, atualmente, o consumo de recursos naturais está muito maior do que o planeta consegue repor. Com isso, a falta de alimento, água e outros recursos essenciais para a sobrevivência humana pode ser uma realidade em breve. Uma das práticas mais exercidas pelo ser humano, que causa um desequilíbrio na natureza, é a pesca. Somente em 2014 foram quase 4.000 toneladas de tilápias vendidas no estado de São Paulo. Contudo, este enorme montante de alimento não se destina a toda a população, mas sim somente a quem tem dinheiro para pagar por ele. Segundo a ONU, há mais de 500 bilhões de pessoas em situação de desnutrição no planeta. Visando isso, algumas alternativas precisam ser buscadas com a finalidade de reverter ou amenizar esta situação na qual o planeta se encontra. A ideia é a elaboração de um projeto de lei que visa a reconstituição do ecossistema aquático, por meio da reinserção nos mares de uma parcela da população de peixes reproduzidas em tanques de piscicultura. Outra parte desta população de peixes criada se destinaria para a alimentação de populações de países de baixa renda, visando a amenização da fome no mundo. O orçamento a ser utilizado para a realização deste projeto seria retirado de uma taxa percentual aplicada em cima do lucro total arrecadado nas vendas de peixes e outros seres aquáticos. A metodologia se daria primeiramente em determinar a porcentagem requerida em cima do ICMS das vendas por atacado e varejo de pescados. Firmar, assim, contrato de colaboração com empresas de pisciculturas pré-existentes. Direcionar o capital obtido para as redes de criadouros parceiras, definir qual espécie será reproduzida de acordo com a sua sazonalidade, acompanhar o processo de reprodução, determinar as partes que serão destinadas à erradicação da fome da população local e ao reequilíbrio do ecossistema aquático. Por fim, executar a distribuição planejada. A porcentagem retirada do ICMS de pescados deve representar 40% de todo o imposto recolhido, que equivale a uma parcela de 2,8% de todas as vendas do mercado de pescados. Segundo o artigo 40 do anexo 3 do RICMS 2000, o ICMS cobrado em cima das vendas de pescado equivale à aplicação percentual de 7%, para que seja possível o início do financiamento da reprodução de espécies nas pisciculturas em sua totalidade. Esta taxa se chamará TRAMA, Taxa de Restituição Alimentícia e do Meio Ambiente, sendo o cálculo feito da seguinte forma: TRAMA igual a 0,4 do ICMS. As criações serão administradas de forma a escolher peixes que melhor se adaptam à época em que serão criados, levando em conta que existem espécies com maior apetite no verão e outras no inverno, para que o rendimento possa ser o maior possível. O processo de criação deve ser acompanhado minuciosamente. A compra dos alevinos deve se concentrar na boa genética para a região em que serão soltos, para que possam se adaptar ao meio ambiente e possam sobreviver. A maior parte do custo é proveniente da alimentação dos peixes, chegando a 70% das despesas da atividade. Desta maneira, os peixes criados deverão ser divididos em duas parcelas, uma maior para ser destinada à população e outra menor para a reconstituição do meio aquático. A distribuição D deverá seguir o seguinte padrão: de 60% destinada à erradicação da fome, representada pela letra E, que é um problema mais palpável e sensível, necessitando de uma singela porcentagem a mais, e os 40% restantes para o reequilíbrio do meio ambiente, representado pela letra M. Portanto, a distribuição D equivale à soma de E mais M, sendo E 60% de D e M 40% de D. O resultado do projeto deve refletir nas porcentagens, de forma a balancear as mesmas, para que a partilha possa alcançar 50% para E e 50% para M. Inicialmente, o projeto seria aplicado numa microrregião, baseado nos ideais do MVP, Mínimo Produto Viável. Foi escolhido o estado de São Paulo para o estudo da eficiência do projeto. A CEAGESP é o maior entreposto de pescado da América Latina e atende o mercado da capital, do estado e outras cidades. Atualmente, pode-se encontrar neste mercado mais de 97 espécies de pescado. O volume total de pescado comercializado no ano de 2014 foi de 153.614 toneladas, e o período de maior venda foi durante a Semana Santa,
podendo chegar a quase 400 toneladas em um único dia. Em 2008, os brasileiros consumiram, de acordo com os dados da Pesquisa de Orçamento Familiar, POF, mais de 771 mil toneladas de pescado. O estado de São Paulo foi o terceiro maior consumidor de pescado do país, sendo responsável por 75 mil toneladas. Aqui temos um gráfico que representa o histórico de preço real e o volume de tilápia comercializada no CEAGESP. Diante dessas informações, se esse projeto de lei existisse desde 2001, o quadro de desnutrição da população e os mares do litoral do estado de São Paulo seria menos agravante. A seguir, temos a tabela 1, que demonstra o capital que poderia ser arrecadado no período entre 2001 e 2014. Podemos verificar que o total acumulado seria de 128.887.000. O ICMS respectivo seria de R$ 9.022.090. E o trama aplicado em cima do ICMS durante esse período de 2001 a 2014 representaria um valor de R$ 3.608.836. Sendo assim, levando em consideração a tabela 1, o total acumulado do trama de 2001 a 2014 resultaria em R$ 3.608.836, tendo em vista apenas uma única espécie de pescado, a tilápia. Um valor que, em parceria com piscicultores, seria o suficiente para a produção de aproximadamente 1.202.945 quilos de tilápia, de boa procedência, sendo alimentadas da melhor forma, que após a distribuição resultaria em 721.767 quilos para a erradicação da fome e 481.178 quilos para o meio ambiente de peixes devolvidos. Os valores de conversão do capital investido para o peso equivalente de tilápias produzidas são baseados na tabela 2, que indica precisamente o custo operacional e o resultado do peso bruto da tilápia. Conclusão. Portanto, é possível concluir que o projeto de lei em questão serve como alternativa para a manutenção do ecossistema aquático e também para a erradicação da fome, uma vez que, ao analisar somente a venda de tilápias entre 2001 e 2014, os valores obtidos por meio da aplicação desse projeto reverteria significativamente a situação de ambos os quadros citados. Desta forma, se a trama fosse imposta sobre todas as 93 espécies que são vendidas na CEAGESP, os benefícios seriam exponencialmente maiores.